Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Como sempre é um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês nesse dia friozinho, mas que a gente esquenta os nossos corações aqui conversando um pouquinho. Bom, o mês de maio está caminhando, então dia 26, vamos aos recadinhos. Dia 26 tem a palestra, Justiça das Aflições com Bruno Mosman, dia 27, às 20 horas. 20h15. No dia 27 de maio, quarta-feira, às 14h, com Cássio Branco de Araújo, Alzheimer segundo o Espiritismo. Esse final de semana nós já tivemos o evento, né? Do Dia das Mães, que foi muito bom. Quem não veio, perdeu. Vocês perderam muitos doces comidas. Estamos também com a nossa campanha dos quadradinhos de lã. Sem alfinete. Sem alfinete. Quem puder colaborar com a mão de obra ou com a lã, os quadradinhos, são feitas essas mantinhas aqui que depois são doadas para as casas que trabalham com gestante e bebê aqui da nossa região. E também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e tudo mais. Quem quiser ficar sócio da casa, também é só falar com a nossa secretária ali, ela passa todas as coordenadas. E estamos arrecadando tampas plásticas e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. Também, quem desejar fazer um atendimento fraterno, é só chegar uns 30 minutinhos antes ou mandar uma mensagem para nós que um dos trabalhadores entrará em contato com vocês. Uma coisa que eu tenho visto, a nossa livraria está meio parada, né? Ninguém pega mais livro para ler, ninguém precisa dar um jeito lá. Então nós temos a nossa livraria ali também, tem uns livros ali, quem quiser pegar, para levar, para ler, depois só devolve. Temos a nossa cantina, hoje é bolo do quê, Clô? Jaipim. Jaipim, muito bom. E hoje tem chá, café, certo, Ana? Tá bom. E também estamos passando todas as mensagens, todos os trabalhos aqui da casa, as palestras, os evangelhos aqui estão lá no SEAC, no YouTube, né? No @SEAC Lapa. Então, quem quiser assistir novamente, ou quem não assistiu, assistir pela primeira vez. E temos também o nosso Momentos com SEAC, né? Que são momentos diários, todo dia ao meio-dia tem uma nova publicação. Então tem a Cláudia falando do livro Jesus no Lar. Não, Fonte Viva, o Bruno falando do Jesus no Lar e eu falando sobre céu e inferno. E temos também, né, as nossas canequinhas, depois quem quiser comprar, tem de vários modelinhos, tem com Kardec, com Chico, tem com a Prece da Serenidade, quem está vendo? Cáritas, e a do nosso logo também. Então acho que é isso, acho que de recadinho é esse. Vamos então... Não esquecer de entrarem nas redes sociais, nos seguir, porque aí aumenta o número de... Isso, nos ajudam a divulgar a doutrina espírita, entrando lá no nosso YouTube e no nosso Instagram. Então vamos... Escapou, eu já desliguei, sem querer. Dizem que o telefone toca de lá para cá, é verdade, né? Eu desligo aqui quando eu vou clicar aqui no SEAC, aparece todo mundo falando alto, aí eu não sei o que eu faço. Então tá bom. Bom, vamos então sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, elevando o nosso pensamento sempre a Deus e a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos sempre reunidos aqui em seu nome. Pedimos ao Pai que vossa misericórdia e todo o seu amor recaia sobre nós, que nós possamos sentir as suas bênçãos tocando os nossos corações, as nossas mentes, e assim possamos cada dia ser um espírito melhor nessa nossa jornada de evolução e de progresso. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. E hoje a Dona Ivete vai falar sobre a reencarnação, a lei de causa e efeito no nosso dia a dia. O nosso foi por minha conta, no dia a dia. É no dia a dia. Nossa, deu até calor, viu, gente? E fica aqui na frente, sente calor. Boa noite a todos vocês aqui presentes. Boa noite também ao pessoal que está em casa. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre a lei de causa e efeito no dia a dia e espero que a gente possa aproveitar. Quantas vezes já nos perguntamos por que isso acontece, por que isso está acontecendo comigo? Por que tanta dificuldade enquanto outros têm tudo mais fácil?
São perguntas profundas e muito humanas. A doutrina espírita, ela vem nos consolar e esclarecer. Nada acontece por acaso. A gente escuta muito isso. Nada acontece por acaso. Betinha, fala só um pouquinho mais alto. Tá bom. Tudo tem uma causa e tudo tem um propósito maior. Hoje vamos refletir então sobre o assunto. A reencarnação é o retorno do espírito à matéria, mas não é apenas nascer novamente. É recomeçar. É ter uma segunda chance, uma nova chance. Deus, em sua infinita bondade, Ele não nos pune. Ele nos educa através das experiências. Cada vida é uma oportunidade de reparar erros, de aprender, de amar melhor e, principalmente, de evoluir. Pensemos nisso. Se a gente só tivesse uma única existência, onde estaria a justiça divina? A reencarnação é a prova do amor de Deus. Mas precisamos entender como isso funciona na prática. Muitas vezes nós olhamos para essa lei de causa e efeito apenas como algo que vem de fora, como um acidente ou uma perda. Mas a primeira colheita que enfrentamos no dia a dia é quem nós somos. Sabe aquela paciência que você tenta ter e não consegue? Ou aquele talento que você domina com facilidade? Isso também é causa e efeito. Nossas tendências atuais são os efeitos de como usamos o nosso livre-arbítrio ontem. Se hoje eu acordo com uma tristeza sem motivo aparente, ou uma felicidade, ou a facilidade para o bem, eu estou colhendo o clima espiritual que cultivei em outras vidas. A reencarnação não nos dá um destino fatalista. Ela nos dá uma biografia. Nós somos o resultado de nós mesmos. Vamos trazer isso para a realidade da nossa semana. Porque isso não é filosofia do livro, é vida prática. Uma dificuldade financeira, por exemplo, pode ser um convite ao equilíbrio, a responsabilidade que nos faltou em algum momento. Um problema de saúde pode ser o corpo físico drenando as energias que desequilibramos no passado, nos ensinando a valorizar esse tempo da vida. E o conflito familiar? Talvez seja o reencontro de espíritos que precisam desesperadamente se perdoar. Eu me vi muito nessas coisas aqui. Muitas vezes aquele colega de trabalho difícil ou aquele parente complicado não é um castigo. É o seu exame final de paciência. Se você reage com raiva, você adia o diploma. Se reage com amor, você encerra o ciclo. A lei de causa e efeito, ela é simples, mas é profundamente justa. Tudo que fazemos tem consequência. Tudo que semeamos, iremos colher. Se plantamos amor, colheremos paz. Se plantamos atitudes negativas, colheremos aprendizado. Muitas vezes, através da dor. Mas não é castigo. A vida não nos devolve com vingança. A vida nos devolve com justiça e misericórdia. O amor, ele apaga uma multidão de erros. Se hoje começamos a servir e amar, o peso da colheita amarga do passado, ela vai diminuir. Porque o objetivo de Deus não é que a gente sofra, é que a gente aprenda. Vamos lembrando dessa reflexão, principalmente quando saímos daqui. Porque a gente começa a perceber isso quando a gente está fora. E o ponto essencial é que nós não somos vítimas da vida. Somos responsáveis por ela. Os nossos pensamentos agora, as nossas escolhas de amanhã cedo, as nossas atitudes com quem nos ofende,
constrói o caminho. E o amanhã começa agora. Então eu deixo essa pergunta para cada um de nós, para levarmos para casa. O que eu tenho plantado no solo do meu dia a dia? Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para recomeçar. Deus sempre nos dá novas oportunidades, seja nesta vida ou nas próximas, porque Ele nunca, jamais desiste de nós. Para ilustrar essa lei de causa e efeito e a reencarnação, tem uma parábola que chama Parábola dos Painéis. Ela é inspirada em conceitos de André Luiz e Neio Lúcio. Diz que um homem muito revoltado com as suas dificuldades foi levado em espírito a uma grande galeria. Lá ele encontrou 2 painéis enormes. No primeiro painel, ele viu cenas de sua vida atual. Problemas financeiros, casamento difícil, doença que o limitava. Ele apontou para aquele quadro e disse, indignado: vejam, isso é uma injustiça, porque tanto sofrimento para uma única pessoa. O instrutor espiritual, com muita calma, ele levou até o segundo painel, que estava coberto por um véu. Ao puxar o véu, o homem viu cenas de uma vida passada. Nela, ele era o senhor de terras muito rico, que havia humilhado seus servos, desperdiçado recursos e desprezado o amor daquela mesma mulher que hoje era a esposa difícil. O homem ficou em silêncio. O instrutor então explicou. O primeiro painel não é um castigo. Ele é apenas o efeito das cores que você mesmo plantou no passado. Mas olhe ali no canto. Havia um terceiro painel, totalmente em branco. Aí o instrutor sorriu e disse: esse é o seu amanhã. E os painéis e as tintas estão nas suas mãos. Você pode continuar pintando com as cores da revolta, ou pode começar a usar as cores do perdão e da paciência. Todos nós aqui temos um painel em branco chamado amanhã. O que passamos hoje são apenas as cores que secaram do passado. Não vamos gastar a nossa energia reclamando da tinta seca. Vamos gastar escolhendo as novas cores. Essa é a mensagem de hoje. É curta, mas eu acho que muito real, exatamente. Para que a gente possa pensar e agir. Obrigada. Obrigada, Dani. Acontece. Bom, vamos seguindo então, agora com a nossa prece de cartas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Depois da prece de Cáritas, vamos aguardando as mensagens do Plano de Luz, as mensagens desses espíritos que vêm nos trazer sempre um ensinamento, uma experiência e um aprendizado para a nossa vida. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Que Deus esteja conosco. Prazer em vê-los novamente, reunidos em nome de Deus e em nome do nosso irmão maior. Estou feliz por vê-los aqui, pois já estivemos juntos em outras vidas. E vejo também, meus amigos, minhas amigas, que evoluímos bastante. Demos um bom passo, nos redimimos de muitas coisas, aprendemos, ensinamos e recolhemos aquilo que plantamos. Temos muito ainda a fazer. Temos uma caminhada enorme. Mas fico feliz de ver que podemos estar juntos muitas vezes. Tivemos muitos percalços. Lutamos muito a favor do nosso irmão maior. Ganhamos muitas lutas. Perdemos algumas. Mas isso não quer dizer que nós tivéssemos desistido, não. Cada vez mais fortes, cada vez mais donos das nossas memórias, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas vontades. Se passamos porque passamos, é uma prova da vontade que temos de vencer. Gostaria de vê-los outras vezes, daqui a algumas vidas, que possamos estar sempre juntos. Que Deus possa abençoar a todos, inclusive a mim. Que o nosso irmão Jesus esteja sempre ao nosso lado e que possamos estar ao lado dele também, levando a palavra, levando o amor, o carinho, a fraternidade em todos os cantos deste nosso planeta. Que Deus nos abençoe, ilumine os seus caminhos, estejam na paz. E assim seja. Depois da mensagem do Plano de Luz, carregados de energia, de bons pensamentos, vamos doando um pouco das nossas energias nesse momento de vibração aos irmãos mais necessitados. E assim, já agradecidos, vamos elevando mais uma vez os nossos pensamentos e indo de coração aberto a todos os lugares que aqui forem sendo mencionados. Vamos levando a paz a todos os países que estão em guerra,
para que seus governantes sejam tocados em seus corações e sentem-se à mesa para conversar e não para guerrear. Vamos aos asilos, onde nossos velhos estão sendo carregados para lá, para que possamos estar junto a eles nesse momento, levando força, coragem, entendimento a todos. Vamos aos abrigos de crianças sempre abandonadas por pais vivos, sendo órfãs deles. Que esses pais sejam mais carinhosos, amorosos e sejam responsabilizados por esses espíritos que aqui reencarnaram através deles. Vamos aos hospitais. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes esteja ao lado de cada cama, de cada doente, e que leve a eles um pouco de saúde, de entendimento, de paz. E vamos pedindo que esses nossos amigos também vão aos nossos lares, deixando lá a energia que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Vamos pedindo pela nossa caixa de vibrações de encarnados e desencarnados, que cada um receba aquilo que necessita. E vamos pedindo por nós mesmos, necessitados que estamos, Pai, do seu amor, do seu carinho, mais um pouco ainda. E que possamos, ao sair daqui, sairmos melhores do que quando entramos. E nós vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Bom, antes de encerrarmos essa primeira parte dos nossos trabalhos, vamos nos preparando para tomar os passes. Vamos tomar os passes, um pouco de água fluidificada. Depois, quem tiver tratamento, volta ao salão para o segundo passe, mais um pouco de água fluidificada. E vamos levar hoje a mensagem que a Ivete nos trouxe. Temos uma tela em branco, e que a nossa passagem pela Terra, na reencarnação, não é castigo. É um tratamento educacional e terapêutico. Vamos encerrando essa primeira parte. Alguém vai encerrar? Então vamos encerrando essa primeira parte dos nossos trabalhos, agradecendo aos irmãos de luz que estiveram presentes conosco nessa noite, nesse trabalho, nos iluminando, nos fortalecendo e pedindo que ao sairmos daqui, em direção às nossas casas, que o ensinamento passado aqui hoje possa se tornar sabedoria e que consigamos colocar no nosso dia a dia de uma maneira bem prática e não apenas teórica. Pedindo aos irmãos de luz também que nos ajudem a tirar Jesus e o amor dos livros e trazer para dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.